Bom, essa questão 52 do Enem, primeiro, ela tem um erro de conceito, tá? Então, assim, quem pensava demais nessa questão até tinha esse problema. Por quê? Diz que isso aqui é um dispositivo para abrir um portão. Tá, e aí o que que acontece? Quando tu aciona o controle remoto, passa uma corrente no fio, né, que ele mostra aqui, essa corrente desloca o fio até que o fio bate na catraca, e aí quando a corrente para de passar pelo fio, a mola puxa o fio de volta. Então, o que o Enem queria que o aluno fizesse aqui era pensar o seguinte: a força magnética puxa o fio para a esquerda e aí a mola vai puxar o fio para a direita. A mola é responsável, né? A força elástica da mola é responsável por fazer o fio voltar. Então, para te resolver essa questão, tu iguala a força magnética com a força elástica. Só que isso não tem lógica, porque para o fio bater na catraca, não precisa que a força magnética e a força elástica sejam iguais, né? A força magnética pode ser maior do que a força elástica e mesmo assim o fio vai bater na catraca. Então, o princípio de funcionamento está errado. Mas tudo bem, como ele dava, né? A maioria da galera acabou fazendo, porque como ele dava a constante elástica da mola, dava velocidade, não tinha outro jeito de fazer a não ser igualando as duas forças. Mas não tem lógica as duas forças serem iguais para o motor funcionar. Esse é o problema dessa questão, né? Não é a parte física, é a parte do funcionamento do motor. Mas tudo bem, desprezando isso, então, tu tem que fazer que a força magnética é igual à força elástica. O que é força magnética? É π vezes o seno do ângulo, porque é um fio. E o que é força elástica? Força elástica é K vezes X. E aí agora nós vamos ter o problema das unidades. Ele quer o campo. A pergunta é que ele quer o campo. A corrente que passa no fio é de 6 amperes. Está em amperes, show. O comprimento do fio é 5 centímetros. Então tem que ser em metros. Então, 5 sobre 100. Ou 5 vezes 10 na menos 2, que fica melhor, né? O ângulo é 1, né? O seno do ângulo é 1, porque tá vendo aqui, ó, o campo tá entrando, né? Então o campo tá no eixo Z, o fio tá no eixo Y, então o ângulo é 90, o seno é 1, vai ser sempre 90. Agora o K. O K está em Newton por centímetro. Então, olha só, se o K está em Newton por centímetro, o X tem que vir em centímetros, tá? Porque tu quer calcular a força em newtons. Então, vou usar 5 vezes 10 na menos 2, aí tu vê que facilita, né? Porque vai cortar de um lado do outro. E agora o X. O X é a deformação, é o quanto a mola estica. Aí o que eles deram? Eles deram a velocidade da barra e eles deram o tempo. Então, olha que questão chata. Então, para mim, achar, né, a deformação é a distância que o fio anda. Então, eu vou ter que fazer aqui distância é velocidade vezes tempo, né, do velocidade e distância sobre tempo. Aí a velocidade é 5 metros por segundo e o tempo é 6 milissegundos. Aí tinha que saber que mili é 10 na menos 3. Então, essa velocidade é 5 metros por segundo vezes 6 vezes 10 na menos 3. Então, a distância é 30 vezes 10 na menos 3. Só que é 30 vezes 10 na menos 3 metros. Porque tu usou em metros por segundo em segundos. E tu tem que botar lá em centímetros. Então, olha o cuidado que tem que ter, né? Como é que transforma metro para centímetro? Vezes 10 na 2, daí, né? Vezes 100. 1 metro tem 100 centímetros. Então, isso aqui, na realidade, vai ficar 30 vezes 10 na menos 1, que é 3, né? Então, o deslocamento é 3 centímetros. Então, eu vou ter que o X vale 3 centímetros. E aí eu posso cancelar isso aqui com isso aqui. E aí o B vai sobrar 6, né? Vai ser 3 sobre 6. E aí 3 sobre 6 é 1 meio, que é 0,5. Então o campo vale 0,5 Tesla. 0,5 Tesla é 5 vezes 10 na menos 1. Então bem chata essa questão. Muitas unidades para cuidar, muita troca de unidade. Tem que ter muito cuidado.